Dínamo confirma a negociação pelo Carrascal com o Flamengo. Juventus da Itália tem interesse em Wesley. E Marcão, pai de Gerson, pode decretar paz com o Flamengo. E o Coringa pode continuar no Mengão. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. E o Flamengo treina hoje às 4 horas da tarde, horário de Brasília, já pensando aí no Chelsea, galera. O jogo que vai ser nesta sexta-feira, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Vai ser um jogaço, eu não vejo a hora de ver esse jogo. Jogo que promete aí, os brasileiros vêm fazendo uma boa campanha aí no Super Mundial. Alexandro deve estar de volta já nesse jogo contra o Chelsea. O Dela Cruz, dependendo do treino de hoje, pode sim estar à disposição na sexta-feira. Tudo vai depender de hoje. Caso aí o Dela Cruz não se saia bem no treino, provavelmente vai ser poupado mais uma vez do nosso Mengão, porque é muito importante. Embora o Dela Cruz com certeza não vai entrar de titular, mas é bom ter o elenco ali qualificado também no banco de reserva, até porque o Filipe Luís, ele não tem reserva no Flamengo, ele procura alternar, procura estar sempre mudando, então é muito importante ter um banco forte ali, né, nesse jogo, principalmente contra o Chelsea, que vai ser um jogaço, galera. E aí, a respeito dos brasileiros aí que estão fazendo uma campanha excelente aí no Super Mundial, o Xavi, né, o Xavi Alonso, técnico do Real Madrid, ele falou bem dos brasileiros, né, falou que estão em nível muito alto, que não os brasileiros são um time difícil de ser batido, né, que não vai ser fácil ganhar o time brasileiro, elogiando bastante aí os times aí sul-americanos, principalmente os brasileiros, galera. Lembrando que hoje tem jogo aí do Super Mundial, eu que não perco um jogo do Super Mundial, lembrando aí a respeito até mesmo desse elogio do Xavi Alonso, né, treinador aí do Real Madrid. Fluminense ontem empatou em 0-0 com o Borussia, fez um jogaço, né, mereceu até ganhar um jogo. Então assim, os times brasileiros realmente estão de parabéns, né, aí contra os times europeus. Então o Fluminense fazendo aí um bom jogo, pô, merecendo ganhar, rapaz, contra o Borussia. Então muito importante, no caso aí o Porto também, Palmeiras também jogou melhor do que o Porto, ficou aí no empate em 0-0, o Fluminense também jogou muita bola, então muito importante aí os brasileiros no Super Mundial e vem surpreendendo a todos. E sexta-feira tem mais. Em relação a hoje no Super Mundial, né, o Manchester City enfrenta o Wydad Casablanca e Real Madrid enfrenta o Al Hilal, aí o ex-time do Jorge Jesus às 4 horas da tarde. Né? No caso, Pachuca enfrenta o Red Bull Salzburg às 7 horas da noite e Al-Ahly e Juventude às 10 horas da noite. Então esses aí são os 4 jogos que vai haver hoje, né? Jogo muito importante, é muito bom o Super Mundial, cara, é muito bom o futebol, né? Nós ficamos aí 15 dias aí sem ver o Flamengo jogar, então já estava ansioso, então é muito bom estar sempre vendo, principalmente o nosso Mengão aí disputando o Super Mundial, que eu acredito que o Caneco pode vir. Vamos mudar de assunto, galera, e falar aí de mercado da bola, galera. Segundo a informação do GE, o Atlético, né, no caso Mineiro, tem interesse no Renier, ex-cria da base do Flamengo, jogador que pertence ao Real Madrid. O jogador quer voltar para o Brasil e vê com bons olhos aí essa vinda para o Atlético Mineiro. Segundo informação do GE, o Renier quer vir sim
para o Atlético Mineiro, galera. Então, Renier de volta ao Brasil, quem sabe vai estar fechando aí com o Atlético Mineiro, galera. E vamos mudar de assunto e falar aqui também, continuando falando do mercado da bola, Juventus da Itália tem interesse aí no Wesley do Flamengo, galera. É isso aí, interesse aí, Juventus da Itália. Flamengo que tá pedindo no Wesley 35 milhões de euros, tá? Segundo informação, o Juventus da Itália ofereceu 20 milhões de euros e o Flamengo não se interessou em vender. A minha opinião é a seguinte, gente, olha só, o Wesley hoje ele não é mais titular do Flamengo. Para mim o titular é o Varela, que vem jogando muita bola, vem sobrando aí no Flamengo. Então o Wesley não é titular. O Wesley, na verdade, ele me surpreendeu com a convocação na seleção brasileira. Esperava que ele não ia ser convocado, devido aos jogos que ele vem fazendo com o Flamengo, até mesmo na seleção. Ele jogou na seleção brasileira, depois da seleção brasileira, ele não jogou mais. Ele vem jogando muito mal no Flamengo, muito abaixo. Então eu fiquei surpreso, né, com a convocação do Ancelotti, do Wesley. Tá? Não foi aproveitado, o Wesley não foi aproveitado nesse jogo agora, não foi aproveitado pela seleção brasileira, pelo Ancelotti, né? E caiu muito de produção. Gente, o Wesley é um excelente jogador, gosto muito do Wesley, mas hoje ele não é titular do Flamengo e nem da seleção brasileira, vem muito mal. Então, o Juventus da Itália ofereceu 20 milhões de euros, o Flamengo tem que analisar, o Flamengo pretende a 35 a 40. Muitos clubes grandes perdeu o interesse pelo Wesley, né? Porque o cara tava na crescente, vê o cara caindo, não é mais titular do seu próprio clube, não é mais titular da seleção brasileira, então tem que ser analisado friamente pelo Flamengo. Eu acho que chegando a 25 milhões de euros tá ótimo, porque ele vem caindo. Então o Flamengo tem que analisar friamente essa negociação, essas propostas que vem chegando, até porque os times grandes já foram sugeridos no Barcelona, Real Madrid, né? A informação que nós temos é que o Milan desistiu da contratação também do Wesley, então tá vendo muita desistência pelo jogador devido à fase que ele vem passando. É simples assim. Então o Flamengo tem que analisar para não perder uma boa venda pelo jogador, então tem que ficar ligado nisso aí. Galera, vamos falar agora, dirigentes do Dínamo confirma o interesse do Carrascal, o interesse do Flamengo no Carrascal. Então, foi aí confirmado pela diretoria do Dínamo que o Flamengo entrou em contato aí para tentar realmente contratar o Carrascal. Então, a informação que nós temos aí que a negociação foi congelada por conta do Super Mundial, mas após o Super Mundial o Flamengo vai com tudo para cima, tá? Para contratar o Carrascal, que é um excelente jogador. Ele que vem para ser substituto do Arrasca, joga muito, é conhecido como Neymar da Colômbia, né? Então, assim, informação importante, congelou, mas o Flamengo não desistiu. Nós trouxemos aqui a informação também, estava praticamente certo, né? Quero até explicar aqui uma situação, né? Porque às vezes a informação não é exclusividade do canal Vieira Fla, tá? Então a gente às vezes traz uma informação de um outro amigo, um outro jornalista, até mesmo conceituado, e então quando a gente fala assim, segundo informação do jornalista tal, fulano de tal vai fechar, já está certo com o Flamengo. Então a informação não é nossa, a informação é de um outro jornalista, de um outro amigo, né, que passou a informação, e a gente tem que passar a informação para vocês. E às vezes, né, as pessoas deixam comentário, canal de fake, é mentiroso. Não é assim, gente, não é assim. Às vezes a informação não é exclusivamente nossa, nós temos que passar a informação, até porque a gente dá informação aqui de jornalista conceituado. Então, se acontecer da informação não concluir, não acontecer, isso acontece, não é para as pessoas ficarem chateadas falando que é canal fake, tá? Então, explicando, né, às vezes a informação não é exclusivamente nossa. Quando a gente fala informação de fulano tal, tá? Segundo informação de fulano tal, informação de terceiro, mas nós temos que passar a informação. Galera, vamos mudar de assunto e falar aqui, ó, o New York Red Bull tem interesse no Lohan. Tem interesse no Lohan, mas é por empréstimo. Lohan que voltou aí para o time profissional do Flamengo. O Flamengo voltou a dar oportunidade, mas o Flamengo quer negociar o Lohan. E segundo informação, eles têm interesse pelo Flamengo, mas é por empréstimo. Eles que ofereceram ao Flamengo 11 milhões de euros. Não, o Flamengo quer 11 milhões de euros, cerca de 69 milhões de reais. Segundo informação, eles acharam os valores altos, então a negociação travou, tá? Mas eles querem o jogador por empréstimo, mas a negociação acabou dando uma travada devido ao valor que eles acharam alto.
Vamos mudar de assunto, galera. José Botto pretende fazer uma reunião com os empresários aí do Garro, do Corinthians, tá? Segundo informação, o Garro quer sair do Corinthians, tá? Foi oferecido ao Flamengo, então o José Botto pretende fazer uma reunião para negociar o jogador. Garro o argentino que tem 27 anos, né? E tem contrato com o Corinthians até 2028. O Corinthians está passando por problemas gravíssimos financeiro, então realmente a situação do Corinthians é complicada, o jogador quer sair do Corinthians, então vamos ficar de olho aí nessa reunião que está para ser marcada a qualquer momento. Lembrando que todas as negociações, não vai haver negociação durante o Super Mundial. Tá? Não vai haver negociação durante o Super Mundial, só após o Super Mundial. Então, muitas coisas vai ser já engatilhado para facilitar, para quando acabar o Super Mundial, haver a negociação. Vamos mudar de assunto e falar Marcão. Marcão, empresário do Gerson. Todos sabem que Marcão, empresário do Gerson, é o pai do Gerson. Então a possibilidade de ser decretada uma paz. Como assim, Vieira falar? Uma paz entre o pai do Gerson e a diretoria do Flamengo? Sim, é porque ele vai participar do podcast hoje. Vai participar. Então a possibilidade sim, dele decretar a paz ou decretar a guerra. Tá? Ele pode chegar no podcast, decretar paz, falar que o Gerson vai continuar no Flamengo, ou não, ou que vai concluir a negociação depois do Super Mundial, foi especulação. Então ele pode, essa possibilidade de decretar paz. Sim. Então é muito importante prestar atenção no que ele vai ser falado. Por quê? Porque se ele levantar polêmica agora e falar besteira, vai atrapalhar o Flamengo no Super Mundial, não é o momento. Então, se ele levantar alguma polêmica, pode ser uma polêmica pequena, vai se tornar grande e vai afetar o Flamengo. Então, não é o momento para isso. Então, eu espero que ele seja maduro o suficiente, ou se ele não decretar paz, que ele possa falar palavras que não venha trazer problemas para não afetar o Flamengo que está participando, principalmente agora, né? Sexta-feira é contra o Chelsea, então tem que ficar concentração total, porque é um jogo muito importante. Lembrando que o Flamengo é líder do grupo D e o Chelsea está em segundo lugar. Então o Flamengo, pelo menos o empate, seria ótimo para o Flamengo. Então assim, e gente, vamos parar com esse negócio. Eu vejo muitas pessoas falando, né, que os times sul-americanos, os times brasileiros, não dá para os times europeus, que não vai fazer vergonha. Gente, vamos esquecer isso. E outra coisa também, as pessoas falando que os times europeus, eles não estão ligando para a competição, eles estão entrando de corpo mole. Gente, não existe isso. Eles são profissionais, os jogadores ali é profissional, ninguém vai entrar de corpo mole não. Entrou em campo, eles jogam sério. É porque eles estão tropeçando, o time brasileiro tá ali fazendo festa, como o Fluminense ontem teve possibilidade de jogou melhor do que o Borussia, jogou melhor. Aí as pessoas não querem aceitar. Não quer aceitar porque, porque eles deixaram nada, gente. Vamos parar com isso. O Flamengo e Liverpool, naquela época do Jorge Jesus, jogou o Super Mundial, perdeu na prorrogação, jogou de igual para igual. O Liverpool, na época, era o melhor time do mundo. O Flamengo foi lá e jogou de igual para igual. Agora isso aí é mais uma prova, o futebol brasileiro está evoluindo, está fazendo frente sim, não é porque estão deixando não. Vamos parar de falar isso, vamos confiar no nosso time. Aí o Fluminense e Palmeiras jogou melhor do que o Porto. O Fluminense ontem jogou muita bola, jogou melhor do que o Borussia, mereceu ganhar, jogou mais. E não vai ser diferente sexta-feira contra o Chelsea. O Flamengo vai jogar de igual para igual, não é essa história que eles estão deixando não. Vamos esquecer isso aí. É isso aí, galera. Esse é mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.